Cadê minha cantora? Cadê minha cantora? Cadê minha cantora? Vamos me ajudar nesse cântico aí. Foi um minuto só. Não é? Foi um minuto só. Aquele momento maravilhoso em que a gente... Tá, em que a gente enxerga. Lembra? Éramos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Pois é nesse momento, quando a gente consegue enxergar a cruz. Já? Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos, Pai, que Tu nos dá sempre livramento, Senhor, por estarmos aqui reunidos todos com saúde para ouvir Tua palavra, Senhor, te louvando, Pai, te agradecendo sempre, Senhor, porque nós não merecemos, mas precisamos da Tua graça, ó Deus. Nos abençoa, Pai, durante todo esse culto e nos leve em paz para os nossos lares. Assim que te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Vocês viram que o canto, um minuto só, fala em luz brilhou, mesma coisa de tudo que a gente vem falando, desde os hinos foram cantados. Lembrando, Jesus disse, eu sou a luz. Sempre lembrando, aquele que tem Jesus não andará em trevas. Depois que ele brilha essa luz na vida da gente, ela não se apaga mais. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, seguindo o mesmo tema da mensagem do boletim, como normalmente a gente faz, qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras contra a nossa vontade subjetiva, o que nós queremos fazer. Vamos ver essas coisas. Lucas, capítulo 10, vamos ler de 25 a 29. Essa é a conhecida parábola do bom samaritano, mas nós não vamos pregar na parábola, vamos pregar só na introdução dela, antes de Jesus iniciar a parábola, propriamente dita.
Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 29. Acompanhe aí, irmãos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, o intérprete da lei respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vamos ver, irmãos, o que é que a gente consegue, com a graça de Deus, entender e, com a graça de Deus, pôr em prática os ensinamentos, né? Como eu disse para vocês, está na mensagem do boletim e a gente vem tratando já, vocês sabem que eu bato muito em cima disso, aquela história do eu sou crente, mas eu não faço o que Jesus mandou, eu faço o que eu quero. Então isso é meio complicado. Esse meio complicado é sendo benevolente. Na verdade, está complicado total, né? Então, a gente vai ver aqui e começar pelo fato de que não há nenhuma dúvida. Quem tiver um mínimo de senso e de percepção vai comprovar isso, que nós vivemos dias de grande confusão. O que é confusão? A pessoa confusa, ele não sabe qual é a vontade de Deus, qual é a vontade dele, a dele ele diz que é de Deus. É por isso que eu estou dizendo que eu só quero fazer a vontade de Deus, mas ele está fazendo claramente erradas as coisas. Por isso é uma confusão, mesmo no seio da igreja. E essa confusão vem por causa da falta do conhecimento de Deus, pela falta de um relacionamento correto com Deus, pela falta de conhecimento de Deus. E, por consequência, essa confusão afeta o nosso tratamento, até mesmo com a natureza. O homem está acabando a terra. Aí, desastre de Mariana, aquecimento da terra, não sei o quê. Tudo isso é fruto dessa confusão. A natureza que Deus nos confiou para cuidar dela, nós estamos destruindo. E mais, essa confusão se estende ao nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Como dizia o velho filósofo de épocas atrás, o homem é o lobo do homem. Ou seja, é o próprio homem que come o outro homem, que mata o outro homem. E mais, isso se estende até mesmo aos nossos familiares. A gente vê numa família marido e mulher em pé de guerra. Pais e filhos em pé de guerra. E eu não estou falando aqui só de quem não é crente, não. Estou dizendo as pessoas de dentro da igreja. De forma totalmente confusa, nós vemos pessoas realmente religiosas que estão na igreja assiduamente. E até mesmo líderes, pastores, a gente conhece, vivendo em franca desobediência ao que a palavra de Deus diz, sem nenhuma dificuldade. Vemos pessoas para as quais, pelo menos de acordo com a sua impressão subjetiva, Deus é tão íntimo delas, anda o tempo todo de braço dado com elas, quer dizer, Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse o quê, Deus me mandou para cá, Deus me mandou para lá, Deus me trouxe, Deus me levou. Elas dizem isso, mas a gente vê claramente nas ações, nas atitudes dessas pessoas, que essas ações e essas atitudes estão muito mais de acordo com o diabo do que com Deus. E são religiosos, estão dentro das igrejas, são líderes, pastores. Irmãos, o que é que nós realmente conhecemos de Deus
e da sua vontade revelada, como nós interpretamos, como Jesus perguntou aqui para o doutor da lei aqui. E se nós conhecemos alguma coisa, será que esse conhecimento não é meramente intelectual, religioso? Porque nós nascemos numa família religiosa cristã. Então eu sei dessa conversa todinha desde menino. Será que não se trata de um conhecimento, repito, apenas cultural, religioso, que foi transformado em algo subjetivo? Eu apropriei isso para mim mesmo. Privatizei esse conhecimento religioso. Sou eu agora quem domino esse conhecimento, de acordo com a minha vontade. Conhecimento que está circunscrito ao que me interessa. Aí eu digo que é a vontade de Deus. Como nós lemos no texto, o homem que se dirigiu a Jesus era o intérprete da lei, era um fariseu, muito provavelmente. Doutor da lei, pastor de Israel. Mas como nós podemos ver, o seu conhecimento era algo puramente cultural, religioso, centrado nele mesmo e não na vontade de Deus. Ou seja, nunca houve salvação para aquele homem. E era o intérprete da lei, que dizia para todo mundo que era mais salvo do que os outros. Foi um desses que orou lá, que Jesus conta a história do fariseu e do publicano. Lá orando: Senhor, eu sou um santarrão, eu dou o dízimo do endo, do cominho, do hortelã, eu oro 3 vezes ao dia, eu não sou como esse pecador aí. Pois é, Jesus disse, esse está condenado. Era o dito cujo, era um desses aqui. Conhecia a lei, conhecia tudo, mas era um condenado. Não houve salvação para aquele homem. Irmãos, eu tenho ensinado para vocês aqui, a salvação alcança o nosso intelecto. Daqui a pouco eu vou dizer mais alguma coisa sobre isso. É pelo intelecto que ela entra, ou seja, é pelo que eu ouvi, vi, li. É assim que ele entra, aí afeta minhas emoções, se for o caso. E se houve salvação, vai afetar, por fim, a minha vontade. Ela vai transformar a minha vontade. Se não for assim, não houve salvação. Certo? É isso que quer dizer. O homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ou seja, afetou meu intelecto, eu entendi, afetou minha emoção, eu entendi que Deus é o meu Salvador, mas aí afetou a minha vontade também. Olha o segundo aqui: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já não vou estar mais centrado em mim. Eu agora sei que esse amor a Deus, com todas as forças, de toda a alma, de todo o entendimento, ele só tem uma forma de se materializar. É no meu amor ao próximo. Não tem outro jeito. Ou seja, mudou minha vontade. Eu agora não estou mais centrado em mim. Eu estou centrado no meu próximo. Porque foi isso que Deus mandou. Então, irmãos, preste atenção. O salvo, pelo milagre da regeneração, passa a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e dirigido para Jesus, para Deus. De acordo com a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras Sagradas. Não há mais lugar para eu, não há lugar mais para o meu ego, não há lugar mais para subjetivismo, não há lugar mais para achismo. Eu acho isso, pastor. Eu não me interessa o que você acha. Seu achismo vai levar você para o inferno. Não há lugar mais para egocentrismo, egolatria. Eu. Se sobrar um tempinho, eu de novo. Segundo as Escrituras, declaração de fé, sem a demonstração prática dessa fé, com obras de obediência, Tiago diz isso, mais claro do que isso não existe. Essa fé é morta, oca, sem substância, não serve para nada, é fé só de palavras. Ou seja, eu dizer que amo a Deus e não demonstrar isso no meu amor ao próximo, é pura papo furado. Declaração oca, não serve para nada. Não tem conteúdo. Tiago 2,17, ele diz isso. Né? A fé sem obras é morta. Tiago estava chamando a atenção dos santarrões lá que diziam que tinha toda a fé do mundo, mas não faziam nada em favor do próximo. Não tinham boas ações. Essas boas ações são de Deus, não é deles não. Boas ações de Deus, que eles fazem. Aí Tiago diz, olha, mostra-me essa tua fé aí que tu fala tanto.
sem as obras? Que eu, com as minhas obras, sem propagar minha fé, eu te mostro a minha fé. Pois é. Eu estou mostrando a minha fé com o quê? Com as minhas boas obras. Então eu não preciso estar propagando que eu tenho fé. A minha vida está dizendo isso. Agora você propaga que tem fé, que é santarrão, que é salvo, mas a sua prática é uma desgraça. É isso que Tiago diz aqui, quando ele condena isso aqui nos irmãos. Então, irmãos queridos, prestem atenção. Na salvação, aquilo que eu disse ainda agora, o conhecimento entra pelo intelecto. Ou seja, eu ouvi a pregação, eu li a palavra, eu participei de algumas situações, então essa palavra me atingiu, então vai mexer com as minhas emoções. Eu entendi que um morreu por causa dos meus pecados. Eu entendi que esse um é exatamente o Filho de Deus, prometido em todas as Escrituras, e que ele viria para me salvar. Eu entendi isso, então isso vai me emocionar, isso vai mexer comigo. Meu Deus, o Senhor me salvou. Pois muito bem, se isso aconteceu, vai afetar minha vontade. Eu disse no início aqui, eu não tenho mais que cumprir lei para ser salvo. A lei só faz condenar. Pois muito bem, essa condenação da lei já foi aplicada em Jesus. Quando eu entendo isso, ele me salvou, pois então agora, por causa dessa salvação, eu vou cumprir a lei no poder dele, porque ele já cumpriu. Eu não tinha jeito nenhum de cumprir isso. É impossível. Mas agora eu vou cumprir, porque ele já cumpriu e ele está dizendo, venha comigo. Ande após mim. Eu sou a luz, você não vai andar em trevas. Sem mim nada podeis fazer. Vamos inverter. Comigo vocês podem tudo. Esse podem tudo é lutar contra o pecado. Não é a riqueza das igrejas que ensina aí. Não tem nada a ver, não. Esse tudo pode, tudo posso, sem mim nada podeis fazer. É com relação à salvação. É disso que ele está falando. Com relação à pregação de evangelho. Com relação à vida de santidade. É disso que ele está falando. Pois muito bem, irmãos. Então, na hora que atinge minhas emoções e eu entendo isso, ela vai alterar minha vontade. Eu já não vou fazer mais o que eu quero. E olha que o que eu quero é sempre centrado em mim. Quem é que não quer estar bem? Eu não vou mais fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus, de Jesus. Que vontade é essa? Está na Bíblia. Se eu sou marido, eu vou fazer tudo por amor à minha mulher, até morrer por ela se for preciso. Não interessa se ela é bonita, cheirosa, bondosa, chata. Não interessa. Esse amor é incondicional. Porque esse amor está dizendo é que nem Jesus se sacrificou pela sua igreja. Como foi que Jesus se sacrificou pela sua igreja? Morreu na cruz por ela. E a mulher, seja submissa ao seu marido. O que é submissa? Essa palavra submissão, ela é composta por duas. Sub, que está embaixo, e missão. Então qual é a missão do homem? Amar a sua mulher. Fazer tudo por ela. Qual é a submissão da mulher? Ajudar o marido nesse trabalho. Pense numa coisa fácil. Pense numa coisa fácil. Deus é muito inteligente. Deus deu a missão ao homem de governar sua família e morrer por ela se for preciso. Submissão da mulher, ajudar o homem nesse trabalho. Qual é a dificuldade que tem nisso? Nenhuma. Então se a gente entender, se interpretar e souber o que é que Deus mandou, vai dar certo. Ou seja, a minha vontade foi mudada. Quando eu não era salvo, eu queria que a mulher fizesse a minha vontade. Agora que eu sou salvo, eu vou fazer tudo para proporcionar o bem da minha mulher. E ela, por sua vez, também, ela vai querer tudo que ela fizer é com base em me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Não é mais a minha vontade, agora é a vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Está na Bíblia, ele dizendo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu sou crente, mas eu não faço nada disso. Complicado. Ou seja, o que é que está valendo? O subjetivismo. O que é subjetivismo? Eu. O sujeito sou eu. Eu é que vou fazer do jeito que eu acho que deve ser feito. Mesmo que a Bíblia esteja dizendo que não é assim. E eu digo que sou crente, pastor. Olha, irmãos. Quando nós entendemos a salvação, obrigatoriamente ela atinge as nossas emoções. Começa pelo intelecto, atinge as emoções quando nós entendemos que Deus deu o seu único filho para ser sacrificado numa cruz por minha causa, minha causa não, por causa dos meus pecados. Aí isso naturalmente vai mexer com a minha vontade, com as minhas emoções e afeta a minha vontade. Eu agora não vou mais fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade daquele que me salvou. Eu era um morto, condenado à morte, ele me salvou, pois agora eu vou fazer a vontade dele. Irmãos, esse
tem que ser, e tem que ser o foco principal do ministério de um pastor. Ensinar isso ao rebanho de Deus. O pastor que não se afadigar nesse ministério de ensinar qual é a vontade de Deus, a igreja de Deus, ele é um falso pastor, não interessa a denominação que ele tenha. Se fomos salvos, precisamos desenvolver o conhecimento de que Deus, essa é a base, de que Deus criou todas as coisas boas. Mas nós precisamos saber que os nossos primeiros pais pecaram e corromperam toda a criação por causa dos pecados deles. Mas nós também sabemos que Deus, no seu plano eterno, ele não foi apanhado de surpresa com o pecado de Adão e Eva, ele já sabia disso, estava no seu plano, que nós não entendemos, mas está no seu plano. Então ele já providenciou a redenção da criação caída, especialmente dos seus eleitos no tempo oportuno. Cada um será chamado e será salvo pelo mesmo Messias que na plenitude do tempo veio, nasceu de Maria, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu ao céu. E isso é a maravilhosa salvação de toda a redenção que está se processando no tempo, e o crente é uma prova viva de que essa redenção está em andamento. Por quê? Porque ele deixou de fazer a vontade dele, ele foi ressuscitado, ele agora não faz mais a vontade dele, ele já está provando que a redenção está em processo de andamento, até Jesus voltar. Ele está mostrando que ele já é uma pessoa redimida, mesmo que ainda seja pecadora. O pastor que não suar a camisa para ensinar isso à sua igreja é um falso pastor, qualquer um. Irmãos, eu sei que todos vocês têm conhecimento disso que eu disse agora. A ladainha da salvação, todinha. Deus criou, o homem pecou, mas Deus prometeu que ia redimir tudo e mandou o seu filho no tempo, e esse filho para salvar os eleitos, e foi na cruz do Calvário. Todo mundo sabe dessa história. A questão é, será que esse conhecimento não está como o do homem que interpelou Jesus, apenas querendo pôr Jesus em provas, como nós vimos aqui? Eis que certo homem, intérprete da lei, o homem era doutor na lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O homem era doutor da lei. Ele sabia o que tinha que fazer para herdar a vida eterna, de acordo com a lei. Vejam que o homem era o intérprete da lei, doutor, mas você quer saber quem era o seu próximo. Versículo 29. Quando Jesus disse isso, está tudo certo que você disse, vá agora e faça isso. Aí ele não se deu por satisfeito, eu tenho que enrolar esse homem de alguma forma. Quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. E no final Jesus perguntou para ele: quem te parece aí que foi o próximo? O que cuidou dele? Pois é, vai e faça isso. Então, irmãos, não vamos entrar na parábola, vamos ficar só aqui nessa parte, sabe? O homem não sabia quem era o seu próximo, e isso pode ser interpretado na lei sem nenhuma dificuldade. Isso que ele citou aqui está em Deuteronômio, a primeira parte: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6. E a outra parte: ama o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico, está na lei. Está lá escrito: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia. E quem é o próximo? A lei está dizendo quem é. Tem como interpretar tudo direitinho lá. Ele era um doutor da lei. Logo, nós podemos perceber que o conhecimento do seu doutor era puramente religioso, cultural, centrado nele mesmo a ponto dele sequer saber quem é o próximo. Centrado nele mesmo para o cumprimento de regras para herdar a vida eterna.
de forma totalmente subjetiva e individualista, a ponto de não saber nem quem é o meu próximo. Quero lá saber de próximo, rapaz. Eu quero saber que eu estou cumprindo a lei. Na cabeça dele era assim que funcionava. E Jesus disse, tu sabe mesmo, tu disseste bem. Quantos não estão interessados somente em si mesmos dentro das nossas igrejas, aqui na nossa igrejinha? Em ganhar a vida eterna apenas cumprindo regras da igreja? Ou regras próprias segundo os seus achismos? Segundo a sua interpretação subjetiva da lei? Não é por isso que quando há gabinete com o pastor, aconselhamento, que o pastor mostra, está aqui, meu irmão, preste atenção aqui. Sempre tem um, pastor, mas... Eu faço, pastor, eu faço isso aí. Eu só não sei quem é meu próximo. Eu faço tudo isso aí, pastor, eu só não sei quem é meu próximo. Então como é que eu vou botar isso em prática se você quer ser quem é o próximo? Então, eu faço, pastor, de meu filho. Olha a sua vida, olha a sua casa, olha os seus filhos, olha a realidade. Não, mas eu faço. Meu homem, olha o que eu estou lhe mostrando. Eu sei, pastor, mas... Observe qual foi a primeira palavra de Jesus em resposta ao seu doutor. O Senhor lhe respondeu com 2 perguntas. Essas perguntas eram sobre o que ele devia saber e não sobre o que ele devia fazer. Sabes o que está escrito na lei? Como a interpretas? Então, se você fizer alguma coisa sem saber, mesmo que você faça o bem, segundo o seu subjetivismo, você vai para o inferno com bem e tudo. Não serve. Se não for de acordo com a vontade de Deus, você só precisa é homem bom, dá esmola, dá cesta básica, faz isso, é bom marido, é bom filho, é tudo de bom. Ou você vai para o inferno com toda essa bondade. Se o que você estiver fazendo não for de acordo com a lei, na sua interpretação correta. Se não for de acordo com a vontade de Deus. Se for de acordo com a sua vontade, com o seu conhecimento subjetivo, com a sua religiosidade, você vai para o inferno com tudo de bom. Lembrem, só há um caminho, Jesus. Só há uma porta, Jesus. Só há uma verdade, Jesus. A sua verdade, por mais que seja verdadeira, é falsa. Jesus não disse o que você tem que fazer. Primeiro ele disse que você tem que saber. O que é que eu tenho que fazer, mestre? O que diz as Escrituras? Como tu interpretas? Tem que saber. Eu lembro que um dia Daniel pregou aqui. Eu normalmente lembro das pregações. Daniel pregou aqui. Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2. Paulo falando dos judeus. Dizendo, eu dou testemunho de que eles são zelosos. Ele era um fariseu. Eles são zelosos da lei, do cumprimento da lei, eles são zelosos. Porém, sem entendimento. Olha o doutor da lei aqui com Jesus. Eu sei, senhor, a lei todinha. Só não sabia interpretar, não sabia nem quem é o próximo dele. Jesus não perguntou a esse homem que diz a tradição dos anciãos. E olha que eles tinham um monte de tradições, os fariseus. Ele não diz isso. Que diz a tradição dos anciãos? O que é que você acha dessa tradição que vocês estão adotando aí? Vamos contextualizar. Jesus não perguntou o que é que você acha do evangelho social que está sendo pregado à larga pelas igrejas. Jesus não perguntou o que é que dizem os pastores da igreja da Vitória ufanista ou das igrejas religião vida mansa. Jesus não perguntou isso. O que é que está na Escritura? Como é que você interpreta isso? Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas?
Se não for com base nisso, nada feito. Se for com base no seu subjetivismo, na sua religiosidade, nas suas regras, você vai para o inferno com tudo isso. É isso que Jesus está dizendo para esse homem aqui. Então, irmãos, prestem atenção. Na conversa de Jesus com esse homem aqui, ele deixou claro que para herdar a vida eterna, nós não temos que fazer nada. Nós temos aqui saber o que foi que Deus já fez pela nossa salvação. Aí, a partir disso, nós vamos agir, com base nesse conhecimento. É isso que Jesus está dizendo para esse homem aqui. O que foi que Deus já fez para me salvar? Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu tenho que saber o que foi que Deus fez para me salvar. Tendo sido salvo, agora eu sei o que é que eu tenho que fazer. Porque a minha vontade não é mais minha, é a dele que me salvou. E essa vontade está revelada nas Escrituras. E se eu fui salvo, eu vou saber interpretá-las pela orientação de um pastor. É assim que está na Bíblia. Se fomos salvos, irmãos, não podemos mais dar ouvido ao nosso ego. Não podemos mais dar ouvido ao nosso subjetivismo. Pastor, mas eu acho... Eu não quero saber o que você acha, meu irmão. Eu quero saber o que a Escritura diz. Muito menos a ensinamentos errados das Escrituras que a gente escuta aí em todo lugar. Desde o princípio, Deus adverte o povo. Desde o princípio, lá na lei. Ouve Israel, foi daí que o homem disse para Jesus aqui, foi exatamente esse texto. Ouve Israel, a história é essa, o Senhor Deus é o nosso único Deus. Amarás, pois, esse Deus que te tirou lá do Egito. Então, é essa a conversa, Deus que te salvou. Então, porque Ele te salvou lá, tu amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o outro versículo que está na lei também é, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou mandando, eu sou o Senhor Deus, eu estou mandando. Demonstra esse amor a mim pelo amor ao próximo. Cuida dos desvalidos, cuida das viúvas. Daniel está ensinando aqui o livro de Isaías e está tratando disso. Eu não quero culto, fuleira, como se diz aqui na Paraíba. Eu não quero mãos levantadas, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero que vocês cuidem dos desvalidos, cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, pratiquem a justiça. É isso que eu quero. Obediência. Está sendo ensinado aqui na escola dominical. E poucos vêm. Aí eu bato na tecla que fere. Por que não vêm? Porque não querem. E por que não querem? Porque isso não interessa. E por que isso não interessa? Aí está a parte terrível da história. Que não houve salvação. Clamem a Deus, queridos, clamem a Deus. Senhor, faz como salmista, me salva e eu serei salvo. Senhor, eu quero ter vontade de aprender a tua palavra. Senhor, me ajuda. Chame o pastor na sua casa, chame o presbítero. Lutem. Escola dominical tem 10 pessoas aqui dentro. Estudo bíblico, 10 pessoas aqui dentro. Pois Deus disse isso lá no começo. Olha, o Senhor é o Senhor Deus, é o Senhor teu Deus, é o que te tirou do Egito. Pois é, tu agora vai amar. Ele não te salvou? Pois agora tu vais amá-lo com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E como é que eu provo isso? Amarás o teu próximo. Aí lá na metade do caminho, do início da lei, lá em Moisés, até nós hoje, mais ou menos, é mais ou menos a metade do caminho. Desde que Deus escolheu o seu povo em Abraão, Moisés e nós, tem mais ou menos a metade do caminho. Deus disse para Israel tomar cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres. Ele sabia que os falsos profetas vão encaminhar o povo para onde o povo quer ir. O povo é pecador, então o povo quer ir para o lado errado. Então os falsos profetas vão levar o povo com a facilidade maior do mundo nesse lugar errado. Então Deus dizendo ao povo através de Isaías, olha, preste atenção. Não escutem esses camaradas, preste atenção. Aí ele diz, Isaías 8:20, à lei e ao testemunho.
Se eles não falarem dessa maneira, ou seja, se esses profetas que estão pregando para vocês não falarem de acordo com a lei e os testemunhos, jamais verão a alva, essa luz que nós cantamos aqui. A luz brilhou no meu caminho. Pois é, esses falsos profetas estão condenados. Isso está dito no Velho Testamento. Jesus disse isso, os profetas e os apóstolos disseram isso. Eles não verão a alva. Se a pregação deles não estiver de acordo com a lei e o testemunho, eles estão perdidos. Irmãos, eu tenho dito para vocês aqui algo que é meio difícil da gente engolir, mas está na Bíblia. Desde o Velho Testamento todinho, está dito várias vezes no Novo Testamento. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, Pedro disse, João disse, quem prega o evangelho errado já está condenado. Ele não vai ser condenado não, ele já está condenado. Não há mais salvação para ele. Ou seja, irmãos, o verdadeiro profeta de Deus é aquele que fala rigorosamente de acordo com a lei e o testemunho, que nada mais é do que as Escrituras Sagradas. Aos seus discípulos, lá depois de Isaías, 700 anos mais para frente, Jesus disse o que eu vivo dizendo para vocês aqui. Sexta-feira a gente estava ensinando isso. Jesus veio buscar um rebanho específico. Ele veio buscar aqueles que o Pai elegeu desde a eternidade. E ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos trocar isso em miúdo. As minhas ovelhas, ele está falando dos salvos, eles ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos trocar isso em miúdo. Se você está numa igreja que o pastor não está pregando, como o homem disse aqui, a lei e ao testemunho, se ele não estiver pregando a palavra de Deus com interpretação correta, você não é uma ovelha. É terrível assim. Nem o cidadão que está pregando lá é um profeta de Deus. Nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, à lei e ao testemunho. Nós temos, como está escrito na lei? Como interpreta-se? Pastor, mas eu acho, eu não quero saber o que é que você acha, meu amigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está na lei? Como interpreta-se? Sem mim, nada podeis fazer. Vivo dizendo isso para vocês. Vamos inverter? O fazer é de vocês, mas o poder é meu. Não fui eu que resolvi a parada na cruz? Não fui eu que venci a morte, o mundo, a cruz, o inferno, o diabo? Não fui eu que cumpri a lei? Pois é, então agora você venha comigo, que aí você vai saber como é que você vai fazer isso. Eu vou ensinar você como é que anda. É isso que quer dizer aquele chamadozinho tão bonitinho que eu escuto o pastor dizendo, como se fosse uma coisa muito alvissareira, esse convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus está dizendo? Vem aprender comigo como é que se vai para a cruz. É isso que ele está dizendo. Vem aprender comigo como é que se vai para a cruz em obediência ao Pai. Mas não, isso é pregado como se venha ter vida mansa. Venha para a religião de vitória. É isso que é pregado desse jeito. Pois não é não. Isso é um falso pastor. Está condenado. Porque ele está ensinando com a interpretação totalmente errada, subjetiva, de acordo com o que me agrada, o que me interessa e o que vai interessar os abestados para quem eu estou pregando. Cego guiando cegos, cairão todos no barranco. A coisa é simples e terrível desse jeito. Irmãos, a salvação é de Deus. Então, enquanto eu não entendo isso, está complicado. E se eu entendo isso agora, eu sei que eu vou andar como um salvo, porque o Senhor é quem está me conduzindo. Não há mérito meu. Não sou bambambam, não sou santarrão, não sou nada. Eu sou um servo de Deus, que estou lutando e me esforçando na força dele para fazer o que ele já cumpriu na cruz. Então ele disse, vem atrás de mim. Aí sim, pegue o meu jugo, aprenda de mim, venha comigo, você vai ver que o meu fardo é leve. Qual é o fardo? A obediência na cruz do Calvário. Venha comigo que você vai aprender. Eu não mostrei que pode ser vencido isso, eu já venci, pois venha comigo.
Não faça o que você acha, faça o que eu estou dizendo. Não podemos fazer nada para ser salvos, e sim, uma vez salvos, pela mesma graça que nos salvou, seremos conduzidos, ensinados, direcionados a fazer a vontade daquele que nos salvou. Venha comigo, eu vou lhe ensinar que o fardo é leve. Eu vou lhe mostrar. E mostrou na cruz. Agora, uma vez salvos, não há mais lugar para subjetivismo, não há lugar mais para achismo, mas para buscar a interpretação correta da vontade daquele que nos salvou, pela iluminação do Espírito Santo, pela instrumentalidade, pelo ministério de um pastor. É assim que a Bíblia diz. E um pastor verdadeiro vai ensinar a Bíblia com a interpretação correta. Se ele ensinar com a interpretação errada, ele é um falso pastor. Deus não ia permitir que um pastor verdadeiro desse o ensinamento errado. Sem chance de acontecer isso. Se o pastor der um ensinamento errado, ele não é um pastor de Deus. Ele não está ensinando no poder do Espírito Santo. Ele está ensinando com base no achismo dele. Como está escrito na lei? Como interpretas? O homem disse tudo direitinho. Aí Jesus disse, respondeste corretamente, tu sabe mesmo, cara. Não se diz, tu sabe mesmo, cara. Pois então, agora vá e faça isso. Você entendeu? Você sabe a lei. Eu quero saber se você interpretou corretamente. Ele mostra que não. Quem é meu próximo? A vontade objetiva de Deus, irmãos, revelada nas Escrituras Sagradas, interpretada corretamente, ensinada corretamente, é isso que nós vamos fazer depois de salvos. Porque foi para isso que nós fomos salvos, para honrar e glorificar o nome de Deus com a nossa obediência. Portanto, meus filhos, o que é que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, meu filho. Você tem que entender o que já foi feito. Aí, a partir daí, sim, você vai saber que o que você vier a fazer é no poder daquele que já salvou você. Que ninguém aqui, irmãos queridos, seja que nesse homem da lei aqui. O homem era o homem da lei, e aqui poucos têm essa capacidade de mais ou menos dizer, não, eu sei a lei. A maioria das igrejas não sabe nada da Bíblia. Alguns sabem, mas a maioria não sabe nada. Mas bote nada nisso. Então, alguns sabem, tem muitos que sabem, alguns da igreja sabem, conhecem a Bíblia, estudam, sabem a Bíblia. Mas que ninguém seja como esse homem aqui. Eu sei intelectualmente, eu sei religiosamente, eu sei subjetivamente a coisa. Não, isso aqui, eu vejo o seguinte, pastor. Eu não quero saber o que você vê, meu irmão, eu quero saber o que foi que Deus lhe revelou. Que a gente não seja como esse homem intelectual da lei, apenas um religioso com motivações subjetivas e perversas. Eu quero é me dar bem. Quem é meu próximo? Não sei. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus, que é ensinada aqui. Vocês sabem do meu esforço e dedicação no ensino de vocês, sabem disso. Então a gente não sabe o que é que está sendo ensinado aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E a prova de que tu entendeste isso é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não sabemos essas coisas. Então por que a gente não põe isso em prática? Como ordena o Senhor Jesus, faze isso e viverás.
É isso que se espera de um crente, é isso que se espera de um salvo, não menos que isso. Portanto, rogamos a Deus, peçamos a Deus. Nós sabemos qual é a salvação, nós dissemos aqui, Deus criou tudo bom, mas o pai pecou, o primeiro pai, detonou tudo temporariamente, como está no boletim, temporariamente. Por que temporariamente? Porque Deus, desde lá do pecado, já disse, vou restaurar tudo, e está restaurando. Tem todo o Velho Testamento conduzindo aquele que virá restaurar, que é o Messias. Chegou o Messias, pronto, ele ensinou como é, morreu na cruz, está consumado. Eu não sei disso. Então resta pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a me apropriar dessa verdade verdadeiramente. Me ajuda, meu Senhor, a sentir vontade de conhecer cada vez mais a Tua vontade. Me ajuda, meu Senhor, a ter vontade de ser obediente. Me ajuda, me fortalece, me ajuda. Clame, peça ajuda ao pastor, peça ajuda a um presbítero, peça ajuda a um irmão, lute. Que Deus nos abençoe, irmãos, com o entendimento e interpretação correta da sua doutrina. E que continue nos abençoando com a direção, com a condução, com a força, para que a gente possa botar em prática essa vontade dele. Amém.